Livro Definindo Musicoterapia, terceira edição de Kenneth E. Brucha. Capítulo 13. Tipos de experiências musicais, os 4 métodos principais. No último capítulo, a musicoterapia foi descrita como forma empírica de terapia porque foca e se utiliza da experiência musical do cliente como sua metodologia primária. Essencialmente, isso significa que, na musicoterapia, o cliente se submete aos processos de avaliação diagnóstica, tratamento e avaliação envolvendo-se em diferentes tipos de experiências musicais. Na música, existem 4 tipos de experiências distintas: improvisar, recriar ou executar, compor e ouvir. Cada um desses tipos de experiência musical tem suas próprias e únicas características, e cada uma é definida por seus próprios processos específicos de envolvimento. Cada tipo envolve um conjunto diferente de comportamentos sensório-motores, requer diferentes tipos de habilidades perceptivas e cognitivas, evoca diferentes tipos de emoções e provoca diferentes processos interpessoais. Devido a isso, cada tipo também tem seus próprios potenciais e aplicações terapêuticas. Assim, por exemplo, ouvir música tem determinados potenciais e usos terapêuticos que são diferentes daqueles de improvisação. De forma similar, a improvisação tem aplicações e potenciais diferentes daqueles envolvidos na execução de uma obra composta. O entendimento de como a musicoterapia funciona, então, requer o entendimento de cada tipo de experiência musical. O propósito deste capítulo é identificar e definir as diferentes formas que a improvisação, recriação, composição e audição são trabalhadas pelos musicoterapeutas ao abordarem as necessidades de seus clientes. Antes de continuar, devemos esclarecer alguns termos relacionados à metodologia que são muitas vezes confundidos. Na literatura, muitas vezes encontramos os termos método, abordagem, modelo, procedimento e técnica sendo usados indistintamente, como se todos eles significassem a mesma coisa. Isso levou a uma considerável confusão e a discussões sobre quem criou qual método e qual técnica pertence a quem. Embora não haja uma forma óbvia e inequívoca de definir cada um destes termos, eles precisam ser diferenciados. A seleção de termos e definições propostas aqui pode ser, de certa forma, arbitrária. O mais importante é que eles devem ser diferenciados e esclarecidos. Para entender as diferenças, usaremos a improvisação como um exemplo através da discussão. Um método é aqui definido como um tipo particular de experiência musical usada para avaliação diagnóstica, tratamento e/ou avaliação. Uma vez que existem 4 tipos principais de experiências musicais, improvisação, recriação, composição e audição, elas são consideradas os 4 métodos principais da musicoterapia. Uma vez que existem muitas formas diferentes de delinear essas 4 experiências, cada um dos métodos tem muitas variações. Assim, as variadas formas de engajar o cliente num fazer musical extemporâneo caem na categoria de métodos improvisativos. As variadas formas de engajar o cliente na reprodução de música caem na categoria de métodos recreacionais. As variadas formas de engajar o cliente na composição de música caem na categoria de métodos composicionais. As variadas formas de engajar o cliente em experiências de audição caem na categoria de métodos receptivos. Cada variação dentro de um método pode ser também considerada um método. Por exemplo, improvisação com histórias é um método improvisativo. Cantar canções é um método recreacional. Escrever canções é um método composicional e a associação de imagens e música é um método receptivo. Com o intuito de engajar o cliente nessas experiências musicais, o terapeuta se utiliza de diferentes procedimentos. Um procedimento é uma sequência organizada de operações e interações que o terapeuta utiliza ao conduzir o cliente pela experiência musical. Procedimentos são os tijolos básicos da sessão de musicoterapia. São as diferentes coisas que um terapeuta faz para organizar e implementar o método. Por exemplo, se o método é improvisação e a variação é grupo instrumental, o terapeuta pode usar os seguintes passos procedurais para conduzir a sessão. 1. Clientes selecionam instrumentos. 2. O grupo experimenta os instrumentos livremente. 3. O terapeuta apresenta uma estrutura ou regra para a improvisação. 4. O grupo improvisa de acordo. 5. O grupo discute a improvisação. E 6. Os mesmos passos são repetidos até o final da sessão. Em cada um desses passos procedurais, o terapeuta pode usar uma variedade de técnicas. Uma técnica é uma operação ou interação singular que um terapeuta utiliza para extrair uma reação imediata do cliente ou para moldar o curso imediato da experiência do cliente. Assim, uma técnica é uma operação menor individualizada dentro de um procedimento, enquanto um procedimento pode ser visto como uma série de técnicas.
Em nosso exemplo improvisativo, o terapeuta pode usar uma variedade de técnicas musicais quando os clientes estão improvisando em conjunto, tais como fazer a base, manter batida, misturar, assim por diante. Bruxa, 1987. Da mesma forma, quando o grupo discute a improvisação, o terapeuta pode usar diferentes técnicas verbais, tais como sondar e espelhar. Quando um terapeuta começa a desenvolver uma abordagem sistemática empregando um ou mais dos 4 métodos de uma forma em particular, seguindo sequências procedurais específicas e se baseando em certas técnicas, um modelo está sendo desenvolvido. Um modelo é uma abordagem ampla para avaliação diagnóstica, tratamento e avaliação que inclui princípios teóricos, indicações e contraindicações musicais, metas, diretrizes e especificações metodológicas e o uso característico de certas técnicas e sequências procedurais. Exemplos de modelos improvisativos para a musicoterapia incluem a musicoterapia criativa, desenvolvida por Nordoff e Robbins, 2007, e a musicoterapia analítica, desenvolvida por Mary Priestley, 1994. Note que um modelo é muito mais compreensivo do que um método. De fato, um modelo é a especificação de como um ou mais métodos podem ser utilizados em determinada população-alvo. Também é importante notar que existem apenas 4 métodos principais em musicoterapia, e que estes métodos variam infinitamente no que concerne aos procedimentos e técnicas dependendo de um modelo. Além disso, um método traz consigo nenhuma orientação teórica particular, ao passo que um método sempre contém alguma. Um terapeuta pode usar a improvisação dentro de muitas orientações teóricas diferentes, mas logo que uma improvisação é implementada de uma forma particular, de acordo com algum tipo de princípio, uma orientação teórica está implicada. Resumindo, um método é um tipo particular de experiência musical na qual o cliente se engaja com propósitos terapêuticos. Uma variação é uma forma particular na qual este método é implementado. Um procedimento é tudo que o terapeuta deve fazer para engajar o cliente nessa experiência ou método. Uma técnica é um passo dentro de qualquer procedimento que um terapeuta utiliza para dar forma a uma experiência imediata do cliente, e um modelo é uma abordagem sistemática e única do método, procedimento e técnica baseado em certos princípios. Com isso em mente, podemos agora examinar os 4 métodos principais da musicoterapia em maiores detalhes. As próximas 4 sessões dão uma descrição de cada método, incluindo definições, variações e usos. Métodos improvisativos, definições e usos. Em experiências musicais improvisativas, o cliente faz música ao tocar ou cantar, criando extemporaneamente uma melodia, um ritmo, uma canção ou uma peça instrumental. O cliente pode improvisar sozinho, num dueto ou em um grupo que inclui o terapeuta, outros clientes e, às vezes, parentes. O cliente pode usar qualquer mídia musical dentro de suas capacidades. Por exemplo, voz, sons corporais, percussão, instrumentos de corda ou de sopro, teclados e assim por diante. O terapeuta ajuda o cliente fornecendo as instruções e demonstrações necessárias, oferecendo uma ideia ou estrutura musical como base da improvisação, tocando ou cantando um acompanhamento que estimule ou guie a improvisação do cliente, ou apresentando uma ideia não musical, por exemplo, uma imagem, um trabalho artístico, uma história, para o cliente retratar através da improvisação. Uma amostra das metas pode ser: estabelecer um canal da comunicação não verbal e uma ponte para a comunicação verbal, fornecer meios gratificantes da autoexpressão e formação da identidade, explorar diferentes aspectos do eu em relação aos outros, identificar, expressar e trabalhar emoções difíceis, desenvolver a capacidade de respeito interpessoal e intimidade, desenvolver habilidades interpessoais ou de grupo, resolver problemas interpessoais ou de grupo, desenvolver a criatividade, expressar a liberdade, espontaneidade e ludicidade dentro de diferentes níveis de estrutura, estimular e desenvolver os sentidos e desenvolver habilidades perceptivas e cognitivas. Muitas populações diferentes apresentam necessidades terapêuticas nessas áreas, de crianças obsessivas compulsivas a adultos com transtornos de personalidade borderline ou narcisística, de autistas, crianças que não falam a adolescentes agressivos, de crianças impulsivas ou que atuam de adultos inibidos e depressivos, e de crianças com desenvolvimento atrasado ou fisicamente comprometidas a crianças sem quaisquer dificuldades. Variações. Instrumental sem referencial. O cliente improvisa em um instrumento musical sem referências a qualquer outra coisa que não o som ou a música. Em outras palavras, o cliente improvisa sua música por ela mesma, sem tentar fazê-la representar ou descrever qualquer coisa não musical. 3 subtipos são: solo, dueto e grupo, cada um apresentando diferentes tipos de desafios musicais.
Instrumental com referencial. O cliente improvisa em um instrumento musical para retratar em sons algo não musical, por exemplo, um sentimento, ideia, obra, imagem, pessoa, evento, experiência, etc. Subtipos incluem solo, dueto e grupo, cada um tendo implicações sobre como a ideia não referencial é percebida e musicalmente projetada. Improvisação de canções. O cliente improvisa letras, melodia e/ou acompanhamento para uma canção. Subtipos incluem canções improvisadas em solo, em duetos e em grupo. Dada a proeminência da melodia na canção e a ligação próxima entre melodia e letra, a adição de outros improvisadores pode complicar o processo significativamente. Improvisação vocal sem referencial. O cliente improvisa uma peça vocal sem palavras ou imagens. Subtipos incluem solo, dueto e grupo. Improvisações corporais. O cliente improvisa fazendo variados tipos de sons corporais percussivos, palmas, estalar dedos ou lábios. Subtipos incluem solo, dueto e grupo. Improvisações com mídias mistas. O cliente improvisa usando voz, sons corporais, instrumentos e/ou qualquer combinação de fontes sonoras. Subtipos incluem solo, dueto e grupo. Improvisações conduzidas. O cliente cria uma improvisação dando pistas diretivas para um ou mais improvisadores. Métodos recreacionais. Definições e usos. Em métodos recreacionais, o cliente aprende, canta, toca ou executa música composta previamente ou reproduz qualquer tipo de forma musical apresentada como modelo. Também estão incluídos atividades ou jogos musicais estruturados nos quais o cliente cumpre papéis ou apresenta comportamentos que foram especificamente definidos. O termo recreativo é usado aqui no lugar de performance ou execução, porque estes últimos geralmente subentendem ou o cantar ou o tocar uma peça diante de uma audiência. Recriar é um termo mais amplo que inclui representar, reproduzir, realizar ou interpretar qualquer parte de um trabalho musical já existente, seja isso feito com ou sem uma audiência. Uma amostra das metas pode ser: desenvolver habilidades sensório-motoras, adotar comportamento adaptativo ordenado no tempo, aprimorar atenção e orientação à realidade, desenvolver capacidade de memória, desenvolver a habilidade de escutar e monitorar a si mesmo, promover identificação e empatia com os outros, experimentar e liberar sentimentos em um ambiente seguro e apropriado, desenvolver habilidades para distinguir, interpretar e comunicar ideias e sentimentos, aprender funções-chave em diferentes situações interpessoais, aprimorar habilidades interativas e de grupo, desenvolver um senso de comunidade, identificar-se com o valor ou crença de grupo, comunidade, sociedade ou cultura. Os principais candidatos para experiências recreacionais são aqueles clientes que precisam de estrutura para desenvolver habilidades específicas e funções comportamentais. Também é indicado para clientes que precisam entender e adaptar-se a ideias e sentimentos de outros enquanto ainda retêm sua própria identidade, assim como clientes que precisam trabalhar em conjunto por objetivos em comum. Experiências recreacionais ajudam clientes a sobreviver e ter seus próprios sentimentos, ao mesmo tempo que também compartilham e se identificam com sentimentos de seus cônjuges e grupos sociais. Variações. Recreação instrumental, tocando o instrumento. O cliente pode ser envolvido em qualquer um dos seguintes tipos de experiência: soar um instrumento da forma prescrita, leitura à primeira vista de algum tipo de notação, execução de peças instrumentais compostas previamente, ensaiar num conjunto musical, tomar aulas particulares, executar exercícios imitativos no instrumento ou tocar um trecho instrumental como uma gravação. A essência de todas essas atividades é a reprodução de materiais musicais estruturados ou compostos previamente usando o instrumento musical. Recreação vocal, cantando uma canção. O cliente pode ser engajado em qualquer experiência das seguintes: vocalizar de uma forma prescrita, leitura à primeira vista, cantar canções, entoar, recitação coral, ensaio de grupos corais, aulas de canto, imitação ou aprendizado de melodias vocais ou dublagem de canções gravadas. A essência de todas essas atividades é a reprodução vocal de materiais musicais estruturados ou de canções previamente compostas. Performance. O cliente toca ou canta uma composição para outros ouvirem, formalmente ou informalmente, para pequenas ou grandes plateias. Produções musicais. O cliente é envolvido no planejamento e execução de um show de música ou peça teatral. Jogos e atividades musicais. O cliente participa de jogos musicais, por exemplo, dê o nome da nota, charadas musicais, dança das cadeiras, etc., ou qualquer atividade estruturada pela música. Condução. O cliente dirige ao vivo uma performance musical fornecendo dicas gestuais aos músicos como ditado por uma partitura ou outra notação. Método composicional. Definição e usos.
Em experiências de composição, o terapeuta ajuda o cliente a escrever canções, letras ou peças instrumentais, ou a criar qualquer tipo de produto musical, tais como clipes de música ou fitas de áudio. Normalmente, o terapeuta tem a responsabilidade pelos aspectos mais técnicos do processo e dosa a participação do cliente de acordo com suas capacidades musicais. Por exemplo, o cliente pode gerar a melodia em um instrumento simples de placas, exemplo, xilofone e metalofone, enquanto o terapeuta fornece acompanhamento harmônico, ou o cliente pode produzir a letra enquanto o terapeuta compõe a melodia e a harmonia que a acompanharão. Algumas metas típicas incluem desenvolver habilidades na criação de estruturas onde se possa expressar os pensamentos e sentimentos seus e ou que compartilha com outros, desenvolver habilidades na organização de pensamentos e sentimentos de modo que se encaixem na estrutura adotada, desenvolver a habilidade de explorar diferentes formas de expressar pensamentos e sentimentos dentro da estrutura, desenvolver habilidades de tomada de decisão, desenvolver a habilidade de documentar e comunicar a maneira que os outros devem recriar sua composição, promover a exploração de temas terapêuticos através da letra, desenvolver a habilidade de integrar e sintetizar partes em um todo. Variações. Transformação de canções. O cliente muda palavras, frases ou a letra inteira de uma canção existente enquanto mantém a melodia e o acompanhamento padrão, ou reciprocamente, muda a música e mantém a letra. Escrever canções. O cliente compõe uma canção original ou parte dela, por exemplo, letra, melodia, acompanhamento, com níveis variados da assistência técnica do terapeuta. O processo normalmente inclui algum tipo de notação ou gravação final do produto. Composição instrumental. O cliente compõe uma peça instrumental original ou uma parte dela, por exemplo, melodia, ritmo, acompanhamento, com níveis variados de assistência técnica do terapeuta. O processo normalmente inclui algum tipo de notação ou gravação final do produto. Atividade de notação. O cliente cria um sistema de notação e então compõe uma peça utilizando-o, ou o cliente o utiliza para registrar uma peça previamente composta. Colagens musicais. O cliente seleciona e sequencia sons, canções, músicas ou fragmentos, a fim de produzir uma gravação que explore questões autobiográficas ou terapêuticas. Métodos receptivos, definições e usos. Em experiências receptivas, o cliente ouve a música e responde à experiência silenciosamente, verbalmente ou em outra modalidade. A música usada pode ser improvisações, recriações ou composições executadas ao vivo, ou gravações do cliente, terapeuta ou de gravações comerciais de diferentes estilos, por exemplo, clássico, rock, jazz, country, religiosa, new age. A experiência de audição pode estar focada nos aspectos físicos, emocionais, intelectuais, estéticos ou espirituais da música, e a resposta do cliente varia de acordo com o propósito terapêutico da experiência. Algumas metas típicas incluem promover receptividade, evocar respostas corporais específicas, estimular ou relaxar a pessoa, desenvolver habilidades auditivas/motoras, evocar estados e experiências afetivas, explorar ideias e pensamentos dos outros, facilitar a memória, a reminiscência e a regressão, evocar o imaginário e fantasias, conectar o ouvinte à comunidade ou ao grupo sociocultural, estimular experiências culminantes e espirituais. Os candidatos indicados para as experiências de audição são aqueles clientes que têm capacidade de atenção e receptividade necessárias para apreciar a música e que se beneficiarão terapeuticamente respondendo à música de uma maneira particular, por exemplo, analiticamente, projetivamente, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Variações. Escuta somática. O uso de vibrações, sons e músicas em diferentes elementos e formas combinadas para influenciar diretamente o corpo do cliente e sua relação com outras facetas deste. Subtipos incluem entrainment, entrar em ressonância com o ritmo do outro, o uso de vibrações, sons e música em diferentes elementos e formas combinadas para estabelecer sincronidade nas respostas corporais, autônomas ou voluntárias, entre o cliente e música, dentro do corpo do cliente e entre o cliente e outra pessoa. O estímulo usado pode ser gravado ou criado pelo terapeuta e ou cliente, instrumental ou vocalizado. Ressonância. O uso de vibrações, sons e músicas em diferentes elementos e formas combinadas para vibrar partes do corpo do cliente em diferentes frequências ou padrões de frequências e para estabelecer vibrações recíprocas entre o estímulo e o cliente. Os estímulos usados podem ser gravados ou criados pelo terapeuta e ou cliente, instrumental ou vocalizado. Música vibroacústica.
A administração de frequências vibracionais no corpo do cliente ao ouvir música ou a aplicação de padrões vibracionais de músicas diretamente no corpo do cliente, por exemplo, acupuntura musical. Biofeedback musical. O uso da música para fornecer em tempo contínuo um retorno audível sobre funções autônomas do corpo. Por exemplo, pressão arterial, frequência cardíaca, níveis hormonais, secreção glandular, etc. O propósito é facilitar ao cliente o uso da tecnologia e biofeedback, assim fornecer maior consciência e controle sobre o corpo. A música pode também ser utilizada para facilitar o processo de relaxamento para o biofeedback. Música e controle da dor. O uso da música de forma receptiva para otimizar os efeitos de drogas anestésicas ou analgésicas, induzir insensibilidade à dor sem anestesia, reduzir ou controlar a dor e reduzir a ansiedade relacionada à dor. Relaxamento musical. O uso da música de forma receptiva para reduzir estresse ou tensão, reduzir ou combater a ansiedade, induzir relaxamento corporal ou facilitar a entrada em estados alterados de consciência. Audição meditativa. O uso da música como auxiliar na meditação ou contemplação de uma ideia em particular. A música pode ser gravada ou executada ao vivo pelo cliente e ou terapeuta, e usada como pano de fundo ou como primeiro plano na experiência. Audição subliminar. O uso de sons ou músicas para mascarar o envio de mensagens subliminares verbais ou sugestões à mente inconsciente. Audição para estimulação. O uso da música de forma receptiva para estimular os sentidos, deixar alerta, estabelecer orientação à realidade ou contato com o meio ambiente, aumentar o nível de energia, provocar atividade sensório-motora, aumentar a percepção sensorial ou elevar o humor. Audição eurítmica. O uso da música para organizar e monitorar ritmicamente os comportamentos motores do cliente, incluindo fala, respiração, movimento motor fino e grosso, exercícios corporais e passos de dança. Note que neste método o comportamento motor do cliente é muito mais prescrito e estruturado do que em abordagens projetivas. Esse método também se difere da ação escuta, onde o ritmo da música é usado para organizar o comportamento motor no lugar de sinalizar ou direcionar qual comportamento motor deve ser realizado. Audição perceptiva. O uso de exercício de audição musical para aperfeiçoar as habilidades de atenção auditiva, percepção, discriminação e conservação e a relação entre audição e outras modalidades sensoriais. Ação escuta. O uso de letras de canções ou deixas musicais para provocar respostas comportamentais. Por exemplo, movimentação, atividades da vida diária, respostas verbais. Audição contingente. Ouvir música como reforço contingente à mudança comportamental. Audição meditativa. O uso da música como estratégia meditativa no aprendizado e recordação de informações. A música é pareada com diferentes tipos de informação, ou com uma experiência em particular de forma a torná-la mais concreta, memorável e recuperável. Atividades de apreciação musical. O terapeuta oferece experiências de audição musical que ajudarão o cliente a entender e apreciar a estrutura, o estilo, a significância histórica e o valor estético da música. Reminiscência através da canção. O uso da experiência auditiva para evocação de memórias de eventos e experiências passados da vida do cliente. A música pode ser vocal ou instrumental, gravada ou executada, e selecionada tanto pelo cliente como pelo terapeuta, de acordo com sua associação ou a relação temporal com o período de interesse. Após ouvi-la ou executá-la, o cliente e o terapeuta relembram as velhas histórias do passado do cliente. Regressão através da canção. O terapeuta seleciona uma música que permitirá ao cliente que este reexperiencie o passado, não como uma reminiscência no presente, mas revivendo o passado no passado. Muitas vezes, o cliente ouve a música em um estado relaxado e quieto. Recordação induzida através da canção. Quando induzido conscientemente, o terapeuta pergunta ao cliente qual canção ou música vem à mente referente a um tópico, questão ou evento em particular no processo terapêutico em andamento. Quando induzido inconscientemente, uma canção ou peça musical, inesperadamente ou espontaneamente vem à consciência do terapeuta ou do cliente em resposta a um tópico, questão ou evento em particular. Abre parênteses, Dias de Chumaceiro, 1998A, 1998B, fecha parênteses. Comunicação através da canção. O terapeuta pede ao cliente que este selecione ou traga a gravação de uma canção ou peça musical que expresse ou revele qualquer coisa sobre o cliente, de relevância para a terapia, ou o terapeuta seleciona uma gravação que comunique algo de relevante ao cliente.
Então, ambas as partes ouvem a gravação e exploram esses elementos acerca do cliente, sua vida e questões terapêuticas. Discussão através da canção. O terapeuta traz uma canção que sirva como trampolim para a discussão de tópicos terapeuticamente relevantes para o cliente. Após ouvi-la, é pedido ao cliente que analise o significado da letra e examine, em diálogo com o terapeuta ou outros clientes, sua relevância para si mesmo e para a sua vida. Audição projetiva. O terapeuta apresenta sons e ou músicas e pede que o cliente identifique, descreva, interprete e ou associe livremente a partir deles por meios verbais ou não verbais. Técnicas específicas de audição projetiva incluem: identificação projetiva sonora. O cliente é apresentado a sons ambíguos e deve identificar o que são. Associação livre. O cliente escuta os sons e as músicas e fala ou escreve o que lhe vem à cabeça, sem se preocupar em ser coeso ou fazer sentido. Narração projetiva. O cliente escuta os sons e ou as músicas e conta uma história de acordo, oralmente ou escrevendo. Dramatização musical. O cliente encena o que ele escuta na música. Escolha de canção. O cliente seleciona e escuta suas canções favoritas, ou aquelas com que tem forte identificação ou conexão. Ver comunicação através da canção e recordação induzida através da canção. Projeção de movimentos através da música. O cliente ouve a música e improvisa movimentos expressivos de acordo. Projeção de desenhos através da música. O cliente desenha enquanto escuta a música. Audição imagética. O uso da música para evocar e apoiar processos imaginativos ou experiências interiores, geralmente durante um estado não ordinário da consciência. Os tipos específicos incluem: imagem musical direcionada. O cliente imagina o que o terapeuta apresenta enquanto escuta a música, normalmente num estado alterado de consciência. A imagem pode ser selecionada pelo terapeuta ou pelo cliente e pode ser de natureza mental ou física. A imagem pode ser específica, personalizada ou geral, e a orientação do terapeuta pode ser espaçada em vários intervalos. Imagem musical não guiada. O cliente imagina livremente ao ouvir a música durante um estado alterado de consciência sem direção ou diálogo por parte do terapeuta. Com ou sem foco, a música normalmente é curta. Imagem musical guiada. O cliente imagina livremente enquanto escuta a música num estado alterado de consciência dialogando com o terapeuta. Imagem musical guiada interativa. O cliente cria as imagens em cooperação com outros clientes, sendo guiado pelo terapeuta. Autoaudição. O cliente ouve a gravação de sua própria improvisação, performance ou composição para refletir sobre si mesmo e sobre a experiência.